Pulso Empreendedor com oferecimento de BeMind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Luan. Tá Olha saindo só, meu som? Eu não tô me tá escutando. saindo, Pera tudo aí, então. certinho. Aí, agora sim. E aí, cara, tudo certo? Tudo certo, como passou o final de semana? Eu passei bem, fui dormir um pouco tarde ontem pra assistir a luta do Popó e do Whindersson Nunes. Acho que todo mundo ficou assistindo, né? Acompanhando a luta dos dois. Porque eu estava dormindo já, né? eu, na verdade, assisti acho que 10%, depois eu fiquei dormindo. Mas enfim, né? Então fala, galera, né? Começa agora aí a sua dose semanal de empreendedorismo, programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para você se conectar com pessoas, projetos, ideias e negócios. Esse é o Pulso Empreendedor. A gente tá aqui toda segunda-feira ao vivo na RC7, a sua rádio com conteúdo. Eu sou Vinícius Chaves. Eu sei, você tava esperando o Malik começar os trabalhos aqui. O Malik com aquela sua voz doce, né? Aquela sua voz suave. Aveludada. E aí vem eu novamente aqui, né? Então, assim, o Malik, ele tá, semana que vem ele tá de volta, fiquem tranquilos aí, ele não foi embora do programa, ele tá em lua de mel ainda, tá voltando hoje, ele se confundiu nas suas agendas lá, achou que estaria presente conosco aqui, mas já enfim. Pensou, né? Se confundir nas agendas viajando? Tudo que eu queria. Já pensou ele chegar, vou precisar voltar antes aqui, amor, não vai dar, chegar lá pra Fran, né? Não ia dar certo. Então, eu conduzo o programa novamente aqui, então, sozinho por enquanto, semana que vem o Malik tá com a gente de novo. O Pulso tá diretamente, então, toda segunda-feira, mas você pode acompanhar a gente aí nas plataformas digitais, lá no Instagram também, @Pulso Empreendedor, segue a gente lá, manda seu comentário, se você gostou do programa, manda lá um gostei, se você não gostou, manda um não gostei, por que você não gostou, quem sabe assim a gente melhora também. Então beleza, né, gente, vamos lá, a gente começa com os nossos destaques aí também, a gente vai ter muita coisa boa no programa, e um dos primeiros destaques que a gente vai falar sobre o trabalho remoto, que pode impulsionar a inovação, de acordo com alguns estudos que foram realizados. A gente também vai trazer o destaque da montadora chinesa Great Wall, que confirma investimento de 10 bilhões no Brasil. Temos também as nossas dicas de finanças, tecnologia e investimento, e aí o nosso bate-papo de hoje, né? A gente sempre traz assuntos relevantes aqui pro dia a dia aí de quem tem empresa, de quem quer se desenvolver, quem é empreendedor, intraempreendedor, e com todas as mudanças aí causadas na pandemia, né? A gente sabe que o lado humano, ele ganhou bastante destaque. A gente começou a se preocupar um pouquinho mais com essas questões, com a saúde das pessoas também, e por outro lado, as pessoas também ficaram mais conscientes, né? Pensando assim, o que eu realmente quero pra mim, o que eu, né? Será que a vida é tão frágil, né? A vida ela é tão curta também, né, por algum lado, e será que eu tô no lugar onde eu quero? E aí a gente vai falar então sobre, né, coisas importantes aí para você alinhar na tua empresa, para entender aonde a tua empresa quer chegar, qual é o propósito e se tem uma cultura organizacional. E aí pra gente falar sobre isso, então, a gente recebe aqui a especialista, né, no assunto aí, a Lilian Maziero. Ela é casada, mãe, uma apaixonada por comportamento humano, analista de gestão e gente na NDD, atua na área de cultura e clima organizacional, é formada em administração na Uniplac, possui formação em neurocoaching e pós-graduanda em neurociência e comportamento humano na PUC de Rio Grande do Sul. Bastante coisa, hein, Lilian? Tudo bem? Seja bem-vinda. Bom dia, Vinícius. Bom dia, ouvintes. Tudo bem? Tudo jóia, Lilian. Lilian, pra gente começar aqui, eu falei sobre o teu cargo, né? Bem extenso, bastante coisa ali também. E eu falei sobre analista de gestão e gente. E tenho certeza que algumas pessoas pensaram, nossa, o que faz isso, né? Se você puder explicar pra gente então, né? Porque é um cargo relativamente novo, se a gente for analisar assim, pegar um recorte histórico aí de profissões. O que você faz hoje na NDD lá, Lilian? Olha, esse recorte, né, que você fala, são dos últimos anos mesmo, verdade, né? É um setor de RH que passou por transformações nos últimos anos. Podemos contar aí final da década de 90, início do ano 2000, começou a ter uma mudança em maiores centros, né? Depois vai pulverizando para o restante do país e do mundo, mas enfim, é o analista de gestão que a gente chama. E ele tem o olhar mais voltado para as pessoas. Então a gente contempla todos os subsistemas de RH que já existiam, então folha de pagamento, remuneração, a parte de saúde do profissional, tudo isso está ali dentro, né, ainda, só que a gente começa a mudar isso, essa visão, para estar muito mais voltada às pessoas. E especificamente o que eu faço lá dentro é estar voltada, né, o meu olhar e as ações lá dentro voltadas a clima e cultura organizacional. Então, por exemplo, pesquisas de clima acontecendo dentro da empresa, para entender
como é que tá a cabeça do colaborador, olhar muito como é que tá a cabeça dele no sentido de trabalho para quê? O que eu faço aqui? Porque legal. É o que tá muito na cabeça das pessoas nos últimos anos também, né? A pandemia fortaleceu isso, mas as pessoas já vinham pensando nisso, sim, né? O trabalho começou a ter um lugar diferente na vida das pessoas. Então, o meu olhar é muito voltado para isso, e as ações voltadas para isso também, para essa integração também nas áreas e para conseguir influenciar as pessoas, principalmente quem faz liderança. Como é que tá esse olhar? O que eles precisam olhar para as pessoas dentro da empresa? Você falou sobre clima organizacional, Lilian, e eu também, assim, eu ouço isso de algum tempo pra cá, sabe? O que é clima organizacional também? Já pra gente aproveitar o glossário aqui, né, pra começar o programa, que a gente vai falar sobre isso ao longo, né, no nosso bate-papo aqui. Perfeito. Clima, ele é, pra gente entender, né, é a mesma coisa que o clima que eu vivo na minha casa, o clima que eu vivo no ambiente onde eu tô inserida, a empresa também tem um clima. E as empresas começaram a olhar pra isso porque sabem que o clima em que você está inserido influencia muito na forma como você trabalha, na forma como você convive com as pessoas que estão ali. Isso é o clima, é o teu dia a dia. E aproveitando, né, pra gente contextualizar aqui, cultura, o clima influencia a cultura da empresa e a cultura influencia o clima que existe na empresa, mas a cultura é um pouquinho mais, ela não muda com tanta frequência. Vamos pensar assim, o clima é uma coisa que a maneira como eu acordo, como é que eu tô ali, como é que eu me relaciono, isso é o clima. A cultura é algo mais estabelecido. A mesma coisa que, como é que é a cultura de Lages, como é que é a cultura da Serra, como é que é a cultura daquela empresa. Isso é a cultura, são as tradições que tem dentro da empresa. Entendi. Então, de alguma forma, se a gente fazer essa analogia com a cultura de uma cidade, de uma região, ela se transforma. Só que, claro, tem um trabalho, tem toda uma estratégia por trás. Um tempo maior. E uma última pergunta sobre isso ainda, né? Aproveitando que você falou sobre cultura organizacional, Lilian. E é uma dúvida que eu tenho também, o fato de uma empresa, né? De uma organização, seja independente de qual o tamanho dela, não se preocupar e não olhar com carinho para a cultura. Ela acaba tendo uma cultura ali, é algo imposto que essa empresa não pensar, ela ter uma cultura só que vai estar bagunçada, tipo assim, ou só quem planeja tem uma cultura. Você não planeja, a cultura acontece. Legal. Ela está ali, porque ela está na maneira como as pessoas convivem. Então, às vezes a gente pode pensar, né? Eu preciso criar uma cultura. Você provavelmente não vai criar, você vai transformar a que já existe. Porque se tem pessoas ali dentro, elas já trazem a cultura delas e algo já está acontecendo automaticamente nas relações. Entendi. Então, ela já existe. A preocupação das empresas é olhar se a cultura é aderente aos valores que ela tem e ao que as pessoas procuram ali dentro. Então, a cultura nada mais é do que o resultado de tudo que está acontecendo, do clima também ali da empresa, das pessoas, e é um resultado, não é necessariamente uma ação que você realiza, né? Então resumindo, você sempre vai ter uma cultura, tem que entender se é a que você gostaria de ter para sua empresa ou não. Muito legal, Lilian, a gente já volta para o nosso bate-papo, vou passar aqui alguns recadinhos e passar também o nosso primeiro destaque aqui do Pulso, que é o seguinte, né? O trabalho remoto, ele pode impulsionar a inovação, apontam estudos aí. Embora muitos gestores temessem que o trabalho remoto pudesse prejudicar a inovação nas empresas por causa da perda de interação espontânea, 2 estudos publicados pelo MIT Sloan Management Review sugerem que essa forma de trabalhar pode até impulsionar, ter até impulsionado o surgimento de ideias e práticas inovadoras. Um dos pesquisadores disse à Forbes que a mudança para o trabalho remoto realmente tem o potencial de melhorar a criatividade e a ideação do grupo, apesar da diminuição da comunicação pessoal. Os dados revelam ainda que a mudança que permitiu os profissionais trabalharem de qualquer lugar favoreceu uma maior interação e compartilhamento de informações entre os times. Então tá aí, né? Se você acredita que o home office é negativo, que não vai dar certo, tá aí, ele vai melhorar a inovação no seu time. Vocês perceberam alguma coisa nesse sentido de inovação, o pessoal um pouco mais com mais ideias, Lilian, nesse processo de home office? Muito, dá para perceber claramente, até porque o home office, nessa forma de trabalhar, seja 100% remoto ou parte dele remoto, traz a possibilidade de você quebrar certos muros, né? Então você passa a não enxergar somente o que as pessoas que estão no teu entorno aqui pensam, como elas funcionam, mas também de qualquer lugar do mundo, né? Verdade. Então realmente as pessoas tem mais possibilidades de pensar fora da caixa, como a gente chama, porque você tem contato com mais gente, né, o tempo todo. Bacana, a gente foi tirado, né, daquele padrão de dentro daquela caixinha que a gente estava, talvez, e aí a gente pensa de forma diferente. Então, tá aí mais um motivo para você talvez adotar um modelo híbrido, quem sabe, para tua empresa, né? Vamos para nossa dica de investimento. Outra coisa que virou de cabeça para baixo aí, né, nesses últimos 2 anos de pandemia foi a economia. A gente teve baixa de juros, depois os juros subiram, teve empresa aí muito consolidada que passou por aperto e outras empresas bem pequenininhas que cresceram exponencialmente, se destacaram, mas o que a gente pode afirmar, né, sobre a economia é que cada vez mais surpresas aparecerão.
e estará, né, e quem souber entender aí sobre fundamentos, o que está por trás de cada ativo para investir, vai sair na frente. O legal é que você não precisa estudar e se dedicar aí, né, o seu tempo precioso só nisso. A Nipur Finance, que é credenciada da XP Investimentos, ela está aqui conosco no Pulso para te ajudar a alcançar os seus objetivos. Tudo isso com uma equipe altamente comprometida, qualificada e que vão tratar bem o seu dinheiro. Bem, né, sem essa aí de truques mágicos, né, milagres impossíveis e propostas inatingíveis. Com a Nipur é trabalho sério, é uma gestão séria, olhando para números mesmo, não tem nada de fórmula mágica. E claro, quem sabe você pode investir em alguma coisa lá e ter sim uma rentabilidade absurda, isso pode acontecer. Mas a Nipur vai te ajudar a escolher e diversificar a sua carteira de investimentos. Siga a Nipur no Instagram, @NipurFinance, ou também pelo WhatsApp 49999568641. E a gente vai então pro nosso bate-papo, né, com a Lilian, então, voltando pra gente conversar. Lilian, a gente falou, eu acredito que algo que está muito conectado, que as empresas começaram a observar mais na sua equipe, nas pessoas, é que as pessoas têm um propósito, né, elas estão buscando alguma coisa a mais. Mas pra gente também fazer, né, o glossário aqui, o que é propósito? Como que você define esse termo? Olha, propósito, ele está muito ligado de forma prática a objetivos, né? O que você quer alcançar? Mas objetivo, se a gente olhar, é mais frio, né? Você pensar em objetivo, são metas. Mas o propósito, ele está mais ligado a o que eu busco para minha vida ou no trabalho, né? Enfim, nas minhas relações. E nisso está inserido os valores que eu tenho no propósito. Então, eu buscar algo que esteja de acordo com os valores que eu tenho, criar um propósito, né? Buscar o meu propósito. Isso é mais profundo do que objetivo e tá muito na pauta, né? Na cabeça das pessoas, nos bate-papos. Então, as pessoas buscam muito mais o propósito hoje em dia do que somente objetivo, né? E propósito, Lilian, assim, eu sempre trago aquela analogia de que agora eu tô aqui no Pulso com o papel de apresentador do Pulso, né? Você tá aqui no papel de especialista na área, mas quando eu vou para casa tem um papel de esposo, daqui a pouco papel de pai também, né? E enfim, então a gente exerce vários papéis. Dá pra dizer que a gente tem um propósito para cada papel, ou o propósito ele acaba conectando todos os nossos papéis e a gente acaba trabalhando para se conectar com isso? Como que você enxerga essa questão? Eu acredito, né? Isso é uma opinião muito pessoal. Sim, eu acredito que tá tudo conectado. Se não estiver conectado, é muito difícil é como se você exercesse realmente no sentido mais literal papel. Mas não é só o papel, né? Você é o tempo todo. Você muda um pouquinho, né? Você tem uma atuação diferente em casa, uma atuação diferente na empresa, mas os valores têm que ser os mesmos, que você leva com você. Então, não necessariamente você tem que ter essa coisa desconectada. Eu acho que tem que estar junto. Até porque a gente passa tanto tempo, né? Por exemplo, na empresa, que se você estiver fazendo algo que não faça parte do teu propósito, é fácil de você desanimar daquilo ou você desgostar, né, Lilian? Eu acho que isso é importante ter também. E ainda falando sobre o propósito, só puxando um gancho aqui, como que as pessoas podem entender qual que é o seu propósito? Porque eu acredito que é um processo de muita maturidade, né, Lilian? Como que também a empresa de repente pode ajudar as pessoas a entenderem o seu propósito e saberem onde elas querem chegar? Olha, eu acho que propósito é uma coisa extremamente particular, mas é algo que você pode observar e compartilhar com outras pessoas também. Então, você criar um propósito, você buscar qual é o teu propósito, eu acho que o primeiro passo é investir realmente, né, em você se conhecer, entender como é que você funciona, o que você busca nas pessoas, nas relações, no lugar onde você tá, e você realmente fazer exercícios de reflexão consigo mesmo, sabe? Entender se aquilo faz sentido e aí sim, começar a observar na empresa que você quer trabalhar ou que você está trabalhando, a forma como se faz as coisas ali tem a ver com o teu propósito? Naquela empresa onde você vai trabalhar, você vai conseguir, você imagina, você está enxergando que tem possibilidade de potencializar, de repente, qualidades que você já tem? Isso tudo está na observação. Eu acho que o problema é que, de repente, as pessoas pensam que propósito é algo que eu só penso, mas não faço. Fico pensando, qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Não, você descobre ele fazendo. É verdade. Faz alguma coisa e vê se você é bom naquilo, se faz sentido, se tá alinhado com o que você quer. E às vezes você acha que quer alguma coisa quando na prática você quer outra, né, Lili? Isso é bem normal de acontecer também. E aí entra também uma coisa que a gente sempre fala no Pulso, da importância de você buscar um profissional, né, um psicólogo, né, uma psicóloga, enfim, coach também, né, profissionais de coach também, acredito que ajudam bastante nessa traçar essa meta, né, definir esse propósito também. Bem, a gente já tá aí chegando no final do nosso primeiro bloco, a gente vai então, vou antecipar aqui, Luan, pra gente poder entrar com mais tranquilidade depois no bate-papo com a Lilian ali. Fica aí, pega um cafezinho, a gente já volta com o Pulso Empreendedor.
Estamos de volta, bloco 2. Vamos lá então para a segunda parte aí do Pulso Empreendedor, seu programa de empreendedorismo aqui na RC7. Hoje a gente está aqui com a Lilian Maziero, ela é analista de gente e gestão e atua na área de cultura e clima organizacional na NDD. A gente está falando sobre como você alinha a cultura e o propósito da empresa aí com toda a equipe para fazer a galera trabalhar motivada aí, né, e correndo atrás realmente daquilo que faz sentido para cada um. Mas antes a gente tem a nossa dica financeira então, né? E aí que tal você ser dono do seu próprio banco? É isso que acontece quando você se torna associado ou associada do Sicredi. Com o Sicredi você participa ativamente da construção da cooperativa e tem acesso aos mesmos melhores serviços financeiros do que qualquer outra instituição financeira convencional. Então traga a sua conta pessoa física e pessoa jurídica para o Sicredi e viva aí as vantagens de ter sempre alguém disposto a te atender, né, e te oferecendo, não tentando empurrar produto, mas sim oferecendo aquilo que você de verdade precisa para você alavancar os seus negócios, para você fazer aí, né, boas escolhas também para sua vida pessoal. Abra sua conta no Sicredi então, liga lá no telefone 49-3289-9800 ou também procure aí a agência mais próxima. Sempre tem uma agência próxima de você aí do Sicredi, conversa com o pessoal, vai lá tomar um cafezinho que você vai saber do que a gente está falando aqui, né? Então a gente volta aqui pro nosso bate-papo com a Lilian e a gente estava conversando agora aqui no break, né, Lilian, sobre algo que talvez é importante a gente falar, que a gente comentou no comecinho sobre cultura organizacional, sobre clima também, mas de quem que é a responsabilidade disso dentro de uma empresa, Lilian? É de uma pessoa? É de um setor? Como que você enxerga essa, digamos assim, quem que deve puxar isso na empresa? Olha, cultura e clima, como a gente falou anteriormente, né, ele é formado pelas relações pessoais que acontecem ali dentro. Então, cada um tem um papel, mas eu destaco aqui que um papel muito importante, né, ele faz parte de todos os setores, mas uma pessoa fundamental nesse processo é sempre o líder, né? Seja ele, como a gente chamar na empresa, seja um gerente, um diretor, um coordenador, um supervisor, né? Mas alguém que exerce um cargo de liderança tem um papel muito importante porque ele consegue, né? A gente espera, né, que ele faça essa articulação entre o que as pessoas que estão ali, quem ele lidera, o que elas querem, quais os propósitos e qual que é o objetivo da empresa. E juntar isso, sabe? Deixar de forma clara a comunicação acontecendo para as pessoas entenderem para onde a empresa está indo e se aquilo, e daí cada um fazer análise, aquilo faz sentido com meu objetivo de vida aqui também. Então acho que o papel do líder é fundamental nesse processo. Isso que você falou para mim é a chave, assim, sabe, Lilian, para as empresas de sucesso, para as organizações onde você tem pessoas felizes trabalhando. Porque eu vejo muito, assim, né, líderes, né, independente de se são diretores, se são gerentes, enfim, que eles simplesmente olham muito para processo, né, e acabam, e depois eu até vou falar isso, você acabou até antecipando um dos merchants que eu vou fazer falando sobre a BeMind ali, que é justamente da importância da liderança nesse processo todo. E aí eu vejo muitos líderes voltados simplesmente pro resultado, pro número, e usando a mesma fórmula, né, o mesmo processo de liderança para todas as pessoas. E aí eu te pergunto, assim, né, como que um líder consegue ser um bom líder analisando um grupo, por exemplo, de várias pessoas, cada uma quer uma coisa diferente, cada uma tem uma forma de se comunicar diferente. O que você recomenda para um líder aí, para ele conseguir articular com todas as pessoas da equipe? Olha, eu acho que a principal habilidade, né, do líder é realmente a escuta e essa articulação, que acontece através do interesse dele nas pessoas, sem perder o foco do resultado, porque é lógico que a empresa, ela sobrevive de resultados, a gente precisa do resultado, mas no momento que eu começo a entender que esse resultado depende do quanto as pessoas estão dedicadas naquilo, eu tenho um olhar diferente como líder para essas pessoas. E eu acho que uma outra habilidade aqui também que é muito importante é essa comunicação, é o líder ter o interesse mesmo genuíno, né? Como é que essa pessoa entende o que eu tô falando, né? Será que o que eu tô falando tá entrando de verdade ali na cabeça da pessoa? E dá espaço para que a pessoa traga as ideias também, porque às vezes o líder coloca tanto peso nas costas dele que o simples fato dele conseguir compartilhar com o time, ideias melhores vão surgir dali. O líder, pelo menos na minha opinião, é sempre aquele que consegue o resultado através dos outros. Então ele tira o melhor que tem daquelas pessoas, no bom sentido, para conseguir o resultado. Perfeito. E aí eu acho que cabe muito bem com a próxima pergunta, né? O próximo item pra gente conversar aqui, que a gente falou sobre propósito ali no finalzinho do bloco anterior. E aí falando sobre aquilo que as pessoas estão buscando, né? E como que o líder consegue então fazer isso, você já falou. Mas assim, a gente acredita muito, eu vejo muitos líderes, porque eu pago bem, né? Se a pessoa tá mal, vai lá e dá um reajuste salarial. Mas a gente sabe que na prática não é só uma remuneração, né? Só a questão financeira é importante, né? Obviamente. Mas o que mais as pessoas estão buscando dentro dos seus empregos hoje, Lilian? Olha,
fazendo uma análise de mais tempo, assim, o trabalho, ele passou a ocupar um lugar diferente na vida das pessoas, né? Por inúmeros motivos, né? Você passa mais tempo no teu trabalho e é lógico que você vai querer um trabalho que pelo menos você tenha um clima agradável para trabalhar. Sim. Então eu acho que essa preocupação com que o líder tem que ter, como é que tá o clima ali dentro, como é que as pessoas estão se relacionando, é importante. E eu acho que uma coisa que as pessoas buscam muito nas empresas, que eu tenho observado, é possibilidade de crescimento e desenvolvimento. Não só para dentro daquela empresa, mas para cada pessoa, para sua carreira. Então, eu olhar para uma empresa e eu entender, e a empresa conseguir mostrar isso também, né, que é um fator importante, porque às vezes a empresa tem várias coisas para oferecer, mas não consegue mostrar, não consegue vender. Sim. Então, mostrar realmente, né, se a empresa tem essa possibilidade de dar esse desenvolvimento para as pessoas, ajudá-las nesse desenvolvimento, né? Porque é muito particular, mas a empresa tá ali nesse processo. Acho que as pessoas buscam muito essa possibilidade de se desenvolver lá dentro, seja com tecnologias ali dentro que elas consigam aprender, seja oportunidade de estudar uma coisa diferente, de potencializar coisas que elas têm, sabe? Acho que fazendo uma analogia, assim, Lilian, digamos assim, das empresas do passado versus as empresas do futuro, né? As empresas que se preocupam mais com as pessoas, você citou muito bem, tem um papel muito importante do líder, né? Das lideranças dentro da empresa, e aí tem aquela questão, assim, que eu acho que as empresas do futuro, as empresas que são bem sucedidas com as suas equipes, elas dão espaço para as pessoas ali dentro, né? E muitas vezes a gente enxerga, a gente talvez tenha aprendido isso até em alguns estudos de administração que eu já realizei, você também é formada nisso, a gente tem aquela analogia, né? A empresa é feita de caixinhas onde você vai colocando as pessoas, tem os processos e as pessoas, e talvez a gente se criou para colocar as pessoas dentro de caixinhas literalmente e não dar espaço para que elas possam dar as ideias, para que elas possam exercer às vezes aquilo que elas não estão acostumadas e você conseguir extrair, né? Então, a importância das dinâmicas também nisso, e aí eu quero te perguntar, assim, ok, a gente sabe agora que as pessoas estão buscando não só remuneração, sabe da importância dos líderes também, e que tipo de dinâmica, o que eu posso usar de ferramenta para começar a proporcionar, então, esses momentos e abrir esses espaços para a equipe, Lilian? O que você recomenda, assim, para quem é líder hoje? Olha, tem vários processos, né? Eu vou dar um exemplo que a gente tem praticado, né? Na equipe em que eu trabalho de gente gestão, nós temos feito encontros que a gente chama de encontro para desenvolvimento humano e organizacional. Então a gente olhar para as pessoas do time sem perder o foco do resultado da empresa, do que a empresa, para onde a empresa está indo, né? Então são encontros com conversas que a gente tem estruturadas ali dentro com temas relacionados, por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui, mas são inúmeros temas, mas um exemplo é o autoconhecimento. Então você tratar isso, mas com um olhar mais maduro pro autoconhecimento, entendendo que o autoconhecimento é um primeiro passo, mas que o passo mais importante é, ok, me conheço, sei como é que eu funciono, minha equipe que tá aqui junto comigo tá entendendo como é que eu funciono, mas o meu direcionador é, ok, sei disso, como é que eu entrego o melhor que eu tenho para os outros e não só para mim. Então eu acho que esse olhar maduro pode acontecer nos times se o líder for puxando isso, né? For trazendo a equipe para isso, e a equipe vai entendendo o quanto isso é importante para as relações. Eu acho que é um passo muito importante esse tipo de encontro, e claro, inúmeras outras dinâmicas que acontecem entre áreas também, né? Então, eu entender o processo do outro, como é que funciona, eu tá inserida naquele processo também, encontros que são feitos nesse formato online, tem muitas possibilidades também, né? De você conseguir trocar mais ideias com outros setores. Eu acho que essa sinergia acontecendo entre as áreas, o líder pode buscar muito isso para as pessoas entenderem como é que tá funcionando o todo da empresa também. E assim, Lilian, é válido, né, você falando de propósito das pessoas, né, você conhecer as pessoas, autoconhecimento, acredito que toca-se muito nos assuntos assim individuais das pessoas, realmente cada um vai ter um sonho, cada um tem talvez um desafio em casa, algumas pessoas talvez mais jovens estão buscando coisas totalmente diferentes do que quem já é jovem há mais tempo está buscando também, né? Como você também de alguma forma respeitar essas questões individuais das pessoas sem você, tipo assim, para não misturar as coisas pessoais com as coisas do trabalho, sabe? Porque a gente sabe que hoje é como a gente falou, é tudo muito integrado, mas eu acho que tem que ter um limite também, né, Lilian? Das pessoas, né? Tem um limite, sim, e eu acho que o limite a empresa pode impor, claro, mas também esse processo de amadurecimento das pessoas, de entender que a empresa tem um papel importante, mas eu preciso dar os limites também, né? Perfeito. Então as pessoas buscam muito autonomia e às vezes usam a palavra de forma banal, né? Autonomia, mas autonomia é responsabilidade também. E eu ser responsável por até onde eu vou dentro da empresa e até onde a empresa pode ir na minha vida pessoal também. Perfeito. Então, isso é importante. E aí a empresa ter essa maturidade também para entender, não, beleza, até aqui eu posso ir,
daqui para frente daí é responsabilidade do funcionário, né, da equipe também, né? E aí, falando disso também, né, a gente enxerga que a gente está falando de um ambiente muito aberto, muito livre para as pessoas também se expressarem e fazer aquilo, né, impor as suas ideias, impor as suas ações também. Mas como equilibrar, Lilian, controle com liberdade, né? Porque você de alguma forma acaba, né? A gente sempre fala que hoje em dia é muito mais válido tarefas entregas do que uma folha ponto em dia, né? Como equilibrar essas coisas, né? A questão cobrar metas, cobrar os horários se for necessário também, como fazer isso de uma forma que não agrida aí essa questão de um ambiente inovador, né, para os colaboradores. Tá aí uma tarefa difícil, porque se a gente olhar, nós falamos e acreditamos, né? Eu acredito, grande parte das pessoas tem isso já tá mudando essa mentalidade de você não controla as pessoas, você controla o resultado, né? Você acompanha as pessoas no que elas precisam. Mas a gente tem uma legislação toda nos pedindo para controlar determinadas coisas, né? Então você não pode deixar de lado o fato de que, por exemplo, eu registrar um ponto não é necessário, é um controle, mas eu preciso fazer isso, sabe? Sim. As empresas precisam fazer isso. Então, tem essa parte do controle, mas muito essa mentalidade que eu acho que tá mudando, sim, né? Na cabeça das pessoas, que é eu controlar os resultados. Como você vai atingir? Eu tô aqui para te ajudar como líder, como empresa, né? Mas eu tô muito preocupada com o resultado, como você vai fazer, eu vou te ajudar aqui. E é desafiador mesmo, né, Lilian? Porque vamos pegar, por exemplo, você trabalha dentro da NDD, que é uma empresa enorme. Só para nossa audiência ter uma noção, quantos colaboradores vocês têm hoje lá? Em torno de 510 colaboradores. É bastante gente, né, Lilian? Aí pessoas que estão trabalhando aqui em Lages, pessoas que estão por todo o Brasil e também fora do Brasil trabalhando, né? Com diferentes culturas, diferentes horários, enfim, é uma diversidade muito grande dentro da empresa. E aí eu acho que tem muito daquela maturidade também de você tratar, porque, por exemplo, vamos citar como exemplo, vocês têm muito desenvolvedor de software lá, né? É uma profissão que talvez tenha um pouco mais de liberdade para escolher os seus horários, que tem muito bem definido as suas entregas para serem feitas também, mas por outro lado, vocês têm uma equipe comercial também, que precisa cumprir, de repente, um horário em que o cliente está trabalhando. Então, acho que trabalhar muito bem essa questão de que, mesmo sendo da mesma empresa, existem coisas e, aliás, regras, né, que precisam ser cumpridas por cada setor. Acho que é importante também, né? Como vocês trabalham essa questão de clareza para cada área, assim? Essa sensibilidade, né? E aí, de novo, esse papel tão importante do líder, que é um porta-voz dentro das equipes, né? De como é que funciona a comunicação. Então, é importante essa sensibilização das pessoas que existem regras, mas elas têm diferenciação, sim, por setor. Dependendo do que você vai atender, você vai cumprir determinados horários. E aí isso é muito particular, de novo, né? Eu preciso olhar ao meu redor e ver, eu tô entregando para quem? Para uma área que precisa de mim nesse horário? Tô entregando para um cliente externo que trabalha obrigatoriamente até as 6 da tarde? E aí, de novo, funcionando bem a comunicação com a liderança, né? Então, posso trabalhar no horário diversificado hoje, mas amanhã tem que estar aqui pro meu cliente. Então, muito próxima essa conversa, sabe? Acho que funciona. E a gente falou ali no comecinho do programa sobre esse processo de pandemia, né? Que acelerou e transformou muito aí todas as empresas, né? De alguma forma foram impactadas, mas a gente citou, né? A empresa onde você atua hoje, que é a NDD, e gostaria de saber, assim, quais as principais mudanças, né, Lilian, vocês inseriram no ambiente interno aí nesse período de pandemia, né? O que mudou, assim, dentro do que a NDD era antes da pandemia e para agora? O que você pode citar pra gente? Olha, eu acho que um principal que mudou foi o olhar da NDD, o olhar da empresa, sabe? Para uma coisa mais abrangente. Então, antes, muito mais fácil olhar, né, para dentro de Lages, né? Eu tenho um limite aqui do município, né? Sim. Ou da região. E agora eu tenho que olhar mundo, né? Então, como é que funciona fora daqui? Eu acho que esse olhar mudar foi muito importante. Nós tivemos mudanças nos nossos modelos de trabalho, então a gente tem hoje 3 modalidades, né? Presencial para quem precisa estar presencial ali, híbrido, que é essa mistura, né? Do parte presencial, parte fora, e 100% remoto, porque a gente já está contratando, né? Já faz um tempo, pessoas de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Olha só, legal. Então, tem essas 3 modalidades, é um desafio grande, né? Trabalhar a cultura dentro disso, mas é uma grande mudança também que aconteceu na empresa. E que, acho que uma outra coisa importante a gente falar aqui, né, é que esse modelo de trabalho diferente, ele tá passando por esse processo, e as empresas no geral, não só a NDD, todas estão nesse processo de testar, errar, ver como é que funciona, voltar rapidamente. Esse mindset, sabe? Não de uma coisa fixa. Então agora será esse modelo de trabalho por, sei lá, 10 anos. Não é mais, né? Você tem um modelo
até verdade, determinado tempo. Só te interrompendo, é realmente isso que você está falando, sabe, Lilian? Porque é normal aqui, eu e o Malik, a gente trazer nos destaques do Pulso, a Google anuncia que não vai mais ser remoto, daqui a pouco vem o Facebook e diz que vai ser remoto e tal. E eu acho que uma das grandes mudanças, né, de forma geral, né, que a pandemia trouxe é permitir às empresas, né, enfim, independente do tamanho, serem realmente mais humanas e inclusive anunciar que elas estão testando, sabe? Não precisa você acho que aquela visão da empresa perfeita que nunca erra, né? Claro que tem erros que são intoleráveis, né? Mas assim, de uma forma mais realmente, não, eu mudei de decisão, tá tudo certo, agora a gente vai testar aqui, e isso acontece muito com os clientes também, vou testar uma solução, não, vamos ver se vai dar certo, são intenções, eu acho que tá tudo bem, assim, né, e aí eu acho muito legal, né, parabenizo inclusive toda a equipe NDD por também entender isso e se permitir, assim, né, vamos testar assim, vamos ver se vai dar certo. E eu fico pensando agora, Aline, aqui, você falou de trabalho híbrido, pessoas que vão na empresa e remota, pessoas que vão 100% na empresa, então, e as pessoas que estão 100% remota. Como fazer todo mundo se comunicar nesse processo todo? Como evitar os ruídos, né, de comunicação? Porque eu acredito que é algo bem desafiador, né? Como que vocês tratam isso hoje lá? Bastante desafiador. Então a gente tem uma pessoa responsável pela comunicação interna, digamos, então tem esse olhar voltado, mas é claro que isso é importante para todas as pessoas terem em mente dentro da empresa, né? Então o que é uma coisa que eu acho que funciona muito na NDD, a gente está fazendo isso e outras empresas eu observo fazendo também, é criar rituais dentro da empresa, onde são momentos em que você tem trocas ali. Então cada equipe pode criar isso, momentos em que reuniões, né, periódicas, com mais frequência do que antes no presencial, porque aí você precisa conectar mais as pessoas. Tem coisas que envolvem a empresa como um todo. Agora, na semana passada, a gente fez o Summit desse ano, né? Então, que é um evento onde a gente mostra muito da empresa, a estratégia da empresa, então, para todos, de forma online. Então, essa interação, né? Esses momentos de ritual, momentos de descompressão que a gente chama, então, como se fosse um happy hour daquela equipe, isso também ajuda a conectar as pessoas. Então, criar esses rituais é muito importante, sabe? Para não perder a conexão. Eu vejo, e novamente o líder, né? Eu acredito que vocês deem uma certa autonomia, enfim, para que cada líder entenda a sua equipe e faça isso né, nas agendas e de forma que preferir, né? Então acho que é bem legal isso, não fica aquela coisa assim, é o setor de gestão de pessoas, o gente de gestão ali que está determinando top-down, né? Não, cada um acho que vai gerenciando da forma que for melhor, desde que o que não pode é não ter esses momentos, né, Lilian? Perfeito. Bem, a gente chegou no final de mais um bloco, a gente vai tomar mais um cafezinho, pegar uma aguinha, você fica aí e a gente já volta com o Pulso Empreendedor. Estamos de volta, bloco 3. Vamos lá então para a última parte aí desse Pulso Empreendedor. A gente está então aqui ao vivo com a Lilian Maziero, ela é analista de gente e gestão, atua na área de cultura e clima organizacional na NDD. A gente está falando sobre como alinhar a cultura e propósito da empresa com toda a equipe, entender as pessoas para que você consiga atingir os resultados da empresa, né, e também proporcionar um ambiente bacana para as pessoas. Antes a gente tem um destaque para passar aqui para você, que é o seguinte: a montadora chinesa Great Wall Motors divulgou planos de montar carros na cidade paulista de Iracemápolis. Nunca tinha ouvido falar nessa cidade, então um abraço para Iracemápolis, aí se alguém escuta a gente, né? É uma unidade que pertenceu à Mercedes-Benz, então acho que era uma fábrica da Mercedes, eles foram lá e adquiriram, e a empresa estima um investimento de 10 bilhões no longo prazo. A montadora planeja produzir a capacidade máxima da fábrica, cerca de 100 mil veículos por ano, quando o mercado estiver normalizado. Segundo Pedro Betancourt, acho que é Bittencourt ali, veio errado o texto, diretor de Relações Externas e Governamentais da Great Wall, serão gerados 2 mil empregos na região até 2025, e os caras pretendem produzir carros elétricos também, híbridos. Então mais um destaque que a gente traz aí, né, dessa tendência que vem forte aí, que são os carros elétricos. Temos a dica de gestão também com a BeMind, né? Você que nos ouve aí, né, tá gostando das dicas da Lilian, talvez você esteja se perguntando: eu queria aplicar essas dicas, mas não tenho tempo, minha rotina não permite cuidar de pessoas, eu tô muito atarefado aqui. Mas a notícia é a seguinte: se você é líder de uma empresa e não tem tempo para cuidar de pessoas, então você não é líder de verdade. Sinto me informar. Se seu problema para liderar adequadamente é falta de tempo, você precisa da BeMind. A BeMind vai executar todos os seus processos relacionados a financeiro, contabilidade, fiscal, enfim, vai executar tudo isso para você e te deixar mais disponível, então, para liderar o seu negócio, cuidar mais das pessoas, olhar para essa questão humana que é muito importante para o sucesso e para a longevidade do seu negócio também. Chama a BeMind aí no @BeMind Soluções no Instagram,
ou pelo site bmind.com.br. E a gente tem a nossa dica de tecnologia, então, aí que a gente deixa aí uma novidade muito legal, né? A AT Plus tá aí com uma promoção que vai ser lançada aí, o pessoal tá fazendo um grande suspense aí, né, nas suas redes sociais. E se você precisa de internet para tua casa, então, é uma internet rápida, então se prepare, né? Ela tá preparando uma surpresa para você ganhar até uma folguinha no seu orçamento, inclusive, nesse início de ano aí, e navegar com uma internet de altíssima velocidade. Fique atento às redes sociais da AT Plus, as outras mídias também, rádio, enfim. Fica atento aí que a AT Plus vai divulgar logo aí essa super promoção para você adquirir aí uma internet de qualidade, então. Siga a AT Plus no @atplus.digital lá no Instagram, ou liga aí também no 4932400800, quem sabe você já mata a curiosidade e já conversa aí com a galera. A gente volta pro nosso bate-papo então aí com a Lilian. E a gente novamente aqui estava discutindo, né, conversando aqui no break, e aí eu pergunto pra ti, Lilian. A gente falou de uma realidade da NDD, que é uma empresa muito grande, já com 500 colaboradores, já com vários anos de construção e amadurecimento dos seus processos e de pessoas também, mas provavelmente tem aquela pessoa que está ouvindo a gente agora que tem um pequeno negócio, que começou há pouco tempo, ou de repente não tem tantos recursos, né, não está tão bem estruturado quanto a NDD, e aí fica pensando, tá, mas como que eu trabalho, né, gente, gestão, como que eu faço aqui na minha empresa que tem, sei lá, 5 colaboradores, que tem 10, 50 colaboradores, como que essas empresas que são talvez menores em estrutura podem trabalhar essa cultura e fazer as coisas darem certo para que quando elas cresçam, né, elas não tenham problemas e precisem voltar atrás e seja mais difícil? Olha, aqui eu destaco muito a importância, por exemplo, do papel de empresas de consultoria nessa área. Então, você pode acionar empresas que dão consultoria nessa área, que ajudam outras empresas a encontrar os seus propósitos, trabalhar os valores ali dentro. O papel também muito importante de quem tem a formação em coaching, ajuda muito, porque Perfeito. O coaching, ele é um trabalho individual, mas ele também é um trabalho em equipe, pode ser feito coaching em equipes dentro das empresas. Isso ajuda muito a dar insights para a liderança e para os próprios times, e aí você estruturar melhor esse processo para que, como você falou, né, a empresa cresce, para que ela cresça de forma saudável também, né? Perfeito. Então eu destaco até para que a gente consiga fazer o ecossistema funcionar, né? Então todos têm um papel importante, eu contrato uma empresa de fora para fazer determinados papéis, isso é muito saudável. Ou seja, né, Lilian, mais uma vez só não faz isso quem não quer, porque eu acredito que o grande desafio, vamos pensar numa pequena empresa lá onde tem uma liderança e não tá cuidando das pessoas, é simplesmente realmente criar essas agendas dentro da empresa, criar esses momentos, proporcionar isso para sua equipe, e se talvez a liderança, né, a pessoa que está à frente não tenha tanto tato para fazer isso, porque às vezes a gente sabe, né, tem perfis mais técnicos que empreendem também, então chame as pessoas, delegue isso, né, tem os profissionais de coach, enfim, tem consultorias que podem ajudar nisso também, a BMind de alguma forma pode ajudar também, nosso parceiro aqui do Pulso, mas é isso, só não faz quem não quer, né. E aí falando novamente da realidade da NDD, desse processo, dessa transformação toda, Lilian, você consegue citar pra gente alguns acertos e resultados positivos, né, dessa mudança do que aconteceu depois nesse processo de pandemia, de passar para as pessoas nesses modelos mais híbridos de trabalho? Olha, eu acredito que o que a gente tá fazendo e tá melhorando, tá nesse processo de melhoria com relação à comunicação interna, tem funcionado muito bem. A gente ainda tá nesse processo de desenvolvimento nisso, mas tem funcionado bem. A gente dá mais foco para essa comunicação. Uma coisa muito importante que a gente tem feito é investir mais no nosso processo de onboarding. Perfeito. O que é o processo de onboarding, né? Algumas empresas mais tradicionais chamam de integração, que é aquele processo de você integrar um novo funcionário na empresa. Legal. Então, a gente está investindo, já melhoramos muito nesse processo por conta da pandemia, acelerou tudo, né? Esse fato de contratar gente de fora e tal, mas a gente está nesse processo de melhorar ainda mais e olhar mesmo para a experiência do colaborador dentro da empresa. Perfeito. Então, como é que ele entra, como é que ele sabe da empresa, como é que ele tem todas essas informações do setor e sem estar ali presencialmente, caminhando nos corredores, entendendo como é que funciona o clima ali dentro. Então, isso é um processo que a gente tá aprendendo muito e tem melhorado muito, sabe, a entrada das pessoas na empresa. E como não dar um nó na cabeça da pessoa, né, Lina? Porque eu conheço um pouco ali da NDD, são várias verticais de negócio, produtos diferentes, né? Como fazer a pessoa se sentir parte do todo,
mas direcionar ela para sua área específica, né? Porque cada pessoa vai atuar dentro de uma vertical de negócio ali. Como fazer isso de uma forma tranquila para a pessoa não, meu Deus do céu, vou ficar assustado aqui, muita coisa para aprender. Eu acho que tempo, né? A gente dispor de tempo é muito importante, porque são muitas informações e aquela ideia antiga que se tinha nas empresas de que um dia você, sabendo de todo o processo, tá pronto, vai lá. Não é assim que funciona. Então esse processo de onboard realmente ele contempla isso. Você tem assuntos que você vai abordar no primeiro dia, na primeira semana, primeiro mês, nos 3 primeiros meses de um acompanhamento maior. Então, aqui eu destaco a importância que a gente precisa dar pro tempo que a gente tem disponível para fazer isso. Não tentar empurrar tudo assim na primeira semana ali, né? A pessoa fica até meio tonta de tanta informação que tem, né? Não consegue, né? É impossível, o nosso cérebro não processa de forma tão rápida tudo isso, né? Então, é realmente parar e ter esse olhar de dedicar tempo para isso. E automaticamente, eu acredito, Lilian, isso é empírico que eu tô falando aqui, mas quando você proporciona um ambiente mais aberto para as pessoas e de alguma forma empodera mais as lideranças e as lideranças que também atuam em níveis mais baixos, automaticamente aquele colaborador ele se sente mais abraçado pela equipe e ele vai aos pouquinhos ali se sentindo mais seguro para atuar também, né? Porque se você não tem isso, as pessoas elas ficam assustadas porque quem está ali dentro ela tá vibrando, né? Tá correndo em outra velocidade do que quem acabou de entrar. E aí você ter esse processo de empatia também das pessoas ali, eu acho que auxilia bastante, né? O pessoal costuma ajudar também, assim, o próprio time pega junto nesse sentido de integração, né? Exatamente. É muito importante esse papel, né? Essa autonomia para todas as lideranças que estão dentro da empresa e, claro, para cada colaborador, porque aí você não tem uma única referência onde buscar informação. A informação está pulverizada. E é isso que faz funcionar, né? Todo mundo tá sabendo, né? Exatamente. Garantir que as pessoas saibam, é lógico que vai ter ruído nesse processo, então você atuar nesses ruídos para melhorando o processo. E o que continua sendo um desafio assim ainda, Lilian, nesse processo de pandemia, nessas transformações, que você pudesse citar pra gente assim, né, que até pra quem também tá passando por isso, peraí, não é só eu que tô sentindo isso então, o que é um desafio ainda pra vocês lá? O desafio é integrar as pessoas, como a gente comentou anteriormente aqui, né? Então nós temos pessoas na empresa de vários lugares do país, em torno de 9, 10 estados a gente tem pessoas nossas trabalhando, fora do país também. Então a gente conseguir integrar, como eu falei, a gente melhorou muito esse processo, mas continua sendo um grande desafio realmente integrar essas pessoas, né? Fazer com que elas, como se fosse aquele negócio, né? Elas estão na mesma batida, a gente está na mesma batida. Isso é um desafio, fazer com que os valores da empresa e os comportamentos que a gente preza permeiem por toda a empresa realmente, sabe? Então isso continua sendo um grande desafio dentro da empresa. E claro, é um desafio que tem sido, eu acredito que para todas as empresas, é realmente entender melhor como é que está funcionando a cabeça das pessoas. Muita coisa mudou nesses últimos anos, a pandemia trouxe essas mudanças para um lado bom, mas também, lógico, muito mais medo nas pessoas, então um receio de vou presencialmente, não vou, então trabalhar isso também é um desafio muito grande. O legal é realmente ter essa maturidade para estar o tempo inteiro revendo o processo e se permitindo errar e se permitindo se transformar, né, Lilian? E enfim, né, a gente falou bastante aqui, a gente já desponta aí pros 5 minutos finais de programa aí, mas eu queria te perguntar assim, Lilian, e também para você deixar as suas dicas, né, para quem tá nos escutando agora, quer transformar a cultura organizacional, quer talvez passar a monitorar melhor o clima da empresa, que dicas que você daria assim, né, por onde pode começar esse processo todo em uma empresa, independente de qual tamanho que ela tem? Eu acredito que o primeiro passo é entender que a cultura já existe. Então, tirar da cabeça a ideia de que eu vou criar a cultura. Você vai transformar a que já existe, né? Você vai fazer pequenos ajustes, porque a cultura leva tempo para você transformar também. É a mesma coisa que, como a gente citou no início, né? Fazendo analogia, numa cidade. Eu quero mudar a cultura de Lages para uma coisa diferente. Você não vai conseguir dentro de 1 ano, 10 anos, vai passar algumas gerações para que você mude essa cultura, né? Sim. Na empresa também leva um tempo. Então, eu acho que entender em que momento como é que as pessoas pensam, então ouvir as pessoas é muito importante. Existem pesquisas de clima que acontecem no mercado, que você pode contratar. Fazer pesquisas mais frequentes também, pequenas perguntas para as pessoas para entender como é que elas estão enxergando o trabalho e aí sim montar esse mapa. Onde eu estou e para onde eu quero ir. E aí transformar essas ações ali dentro, né?
em conjunto. Por isso que o papel, de repente, uma empresa pequena que não tenha um grupo ali dentro para olhar para isso, contratar realmente uma consultoria de fora, alguém que possa ajudar nesse processo, porque entender onde eu estou, para onde eu quero ir e traçar as metas. Mas mesmo, né, Lilian, em uma empresa que tenha, né, como a NDD, por exemplo, que tem condições de ter lá um setor dedicado, né, para cuidar dessa questão, não quer dizer que todos os colaboradores e principalmente os líderes da empresa não precisem também atuar dessa forma, né? Porque você não chega lá, não, agora peraí que eu vou contratar um pacote aqui de clima organizacional e vai se resolver, eu continuo agindo, né, da mesma forma. Acho que tem também, né, essa transformação das lideranças também, né? Qual que é o papel da liderança nesse processo todo de transformação, né? Como que a liderança consegue auxiliar? Vamos colocar aqui também como uma variável que cada liderança tem os seus vícios, né, os seus comportamentos que precisam ser transformados. Como fazer isso tudo caminhar junto, sabe? Olha, é essa sensibilização mesmo do papel de cada um, sabe? Do líder realmente trabalhar como um influenciador ali dentro. Ele não vai ditar a regra, porque você não dita a regra para um adulto, né, ali dentro. É muito difícil. Você tem as regras básicas para seguir, mas você vai influenciar para aquilo. Você vai atuar de uma forma a fazer com que as pessoas entendam o propósito. Aí entra de novo, né? Por que você está fazendo aquilo? Acho que é muito importante. Então, esse mindset da liderança é fundamental, porque é realmente o porta-voz do que está acontecendo na empresa. E aí eu volto para aquela habilidade que a gente olha, né, vira e mexe, o mercado muda um pouco. As habilidades mais importantes são relacionadas à criatividade, inovação, resolução de problemas. Eu gosto muito da habilidade que é a de articulação. Perfeito. Para mim funciona muito, né? O líder ter esse mindset de pensar, eu preciso articular. O que a empresa quer? Como é que meu time funciona? Eu tô aqui como articulador disso. Conectar esses pontos, exatamente, né? Eu sou um facilitador desse processo aqui dentro. E eu acho que uma outra coisa também serve de dica aqui é simplificar, né, esses processos, porque também não dá para complicar muito, aí você cria lá um negócio que ninguém vai querer fazer, né? Acho que simplificar, ter uma comunicação mais eficiente, acho que esse é o caminho. Lilian, a gente chega no finalzinho do programa, já faltou a gente falar alguma coisa? Quer deixar a tua mensagem final aí, alguma dica final, um bônus aí pra galera também? Fique à vontade. Olha, a minha dica é realmente observar como é que as coisas funcionam dentro da empresa e uma dica muito mais individual, né, para as pessoas, que é olhar para o propósito, mas aquilo que a gente falou aqui no começo, faz alguma coisa para entender teu propósito, não fica só no campo das ideias, imaginando o meu propósito de vida é esse ou aquele. Vai e faz e entende, aquilo que você faz sentido, porque é na prática que você vai entender se realmente há um propósito ali. E aí você colocar isso em prática, né, Aline? Acho que você falou tudo, colocar em prática as ações também, garanta que na tua agenda vão ter ações que você vai fazer que estão conectadas com o propósito. A gente sabe que no dia a dia tem tarefas ali que são mais operacionais, né? Tem que pagar um boleto, preciso ligar para aquele cliente, eu preciso melhorar meu produto, mas coloque essas atividades na agenda também. Lilian, muito obrigado pela participação aqui, estenda o meu agradecimento lá à equipe da NDD também, né, o pessoal, o Diego que estava conversando com a gente também aquele dia ali, né, a Andressa lá que fez a conexão também, e deixo você fazer todos os pedidos, então, mandar um abraço pros colegas, né, que é um beijo pra Xuxa também, a gente sempre fala aqui. Pro meu pai, pra minha mãe. Fique à vontade, Lilian. Então, obrigada pelo convite de estar aqui falando sobre esse assunto, agradecer ao time onde eu tô na NDD, né, tanto o time ali de gente de gestão, ao Diego e a Andressa que você comentou e todo o time que tá ali comigo, como o time NDD que me recebeu muito bem. Eu já entrei nesse momento de pandemia na empresa, então já foi desafiador. Né? Agradecer esse papel fundamental deles e me colocar à disposição também. Quem tem interesse nesse assunto e quiser me procurar, eu gosto muito de falar sobre isso. Fiquem à vontade, me encontrem nas redes sociais. Como é que é o Instagram? Lilian Maziero. @Lilian Maziero. Isso, então segue a Lilian lá, que a Lilian de repente vai começar a lançar os conteúdos lá também. Manda um direct pra Lilian lá, né, Lilian? Exatamente. Então, fico à disposição e obrigada. Lilian, muito obrigado pela presença novamente aí, né? As portas estão abertas. Sempre que vocês tiverem algum tema, algum conteúdo para trazer lá, por favor, a gente tá aqui, né, com os microfones à disposição de vocês lá também. Queremos fazer os agradecimentos aos nossos apoiadores do programa Orion Parque Tecnológico, Serumar Marcas e Patentes, Wind Digital. É isso aí, galera. Obrigado pela sua companhia no programa aí, foi muito legal, passou muito rápido. Semana que vem, quem sabe o Malik novamente aqui conosco, né? Para mais um Pulso Empreendedor. Vamos fazer uma boa semana aí. Olhe mais com carinho para as pessoas da sua empresa. Em breve esse programa é disponível no podcast. Valeu! Na próxima semana tem mais Pulso Empreendedor aqui no Jornal da Manhã, com oferecimento de BeMind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance. Jornal da Manhã.